queria começar esse nosso papo fazendo uma pergunta para os homens. Nas entrevistas de emprego que vocês já participaram, por acaso vocês já foram questionados sobre o momento em que desejariam ser pais? Provavelmente não, né? Infelizmente, essa é uma pergunta muito ouvida pelas mulheres. E por que os homens não escutam esse tipo de pergunta? Esse é um forte indício de que as escolhas pessoais dos homens não impactam em suas carreiras. A Fundação Getúlio Vargas, em 2016, divulgou que 48% das mães, até 12 meses quando retornam do nascimento dos filhos, elas não estão mais nos seus postos de trabalho. É um número alarmante, 48%, quase metade das mães, após o nascimento dos filhos, abandonam suas carreiras. Por outro lado, a McKinsey, em 2019, divulgou que 51% dos novos empreendedores no Brasil são mulheres. E aí a gente pensa, uau, que legal, as mulheres estão entrando no mundo do empreendedorismo. Porém, quando a gente confronta esses dois dados, a gente se pergunta, será mesmo que as mulheres estão empreendendo por uma escolha ou por uma falta de opção, já que as empresas repelem essas mulheres e que não sabem acolher adequadamente a maternidade? E como é que eu me conecto com isso tudo? Olha, antes de eu nascer, eu já estava conectada com isso. A minha mãe, ela engravidou, ela é dentista e fez um concurso público em 1977. Ela estava grávida de mim, a previsão do meu nascimento era em setembro. No dia 11 de julho, a minha mãe tomou posse. Só que no dia 12 de julho, eu nasci. Um dia depois da minha mãe tomar posse, eu nasci completamente fora de época, eu nasci de 7 meses. E foi a partir do meu nascimento que todas as mulheres aprovadas naquele concurso, as mulheres grávidas, elas tinham que esperar os seus bebês nascerem, cumprirem suas licenças, para então assumir os seus cargos de trabalho. Para mim sempre foi assim muito natural ser mãe e trabalhar. A minha avó sempre trabalhou. Ela era diretora de escola, muito reconhecida pelo seu trabalho e até recebeu o prêmio de cidadã honorária de Belo Horizonte. A minha mãe dentista também sempre trabalhou. Mas foi com o nascimento do meu filho, em 2011, que eu senti na pele o dilema em conciliar maternidade e carreira. O Henrique nasceu, eu trabalhava numa agência de publicidade online, era um ritmo intenso de trabalho, muita gente jovem, quase ninguém tinha filho. Eu levava o Henrique para a creche às 8 da manhã, buscava às 7 da noite e sempre vinha pensando, gente, isso não está certo, quem acompanha o desenvolvimento do meu filho são as tias da escola. E esse pensamento vinha rondando a minha mente desde então. Foi aí que, quando meu filho tinha 1 ano, aconteceu um episódio bem triste na minha família. A gente perdeu uma priminha de 2 anos. E isso foi avassalador, foi horrível. No intervalo de 1 semana ela faleceu. Eu voltei do velório, no meu trabalho, e eu pedi demissão. Falei, olha, não dá mais, eu não posso continuar assim. E na época, eu achei que eu estava fazendo isso pelo meu filho. Mas hoje eu tenho plena convicção que eu estava fazendo isso por mim. Eu precisava me sentir mãe. E foi a decisão mais certa da minha vida, porque a partir disso eu levava o Henrique meio horário para a creche, no outro meio horário eu ficava trabalhando nos meus projetos. E foi aí que eu criei um projeto pessoal. Em 2012 eu criei o Real Maternidade, um projeto no Facebook que tinha o objetivo de levar leveza e alegria para as mães e para as famílias. E esse projeto deu tão certo que reuniu 200 mil seguidores e foi super legal que eu pude fazer do meu plano B o meu plano A. Foi a partir do Real Maternidade que eu tive a feliz experiência de participar de uma pesquisa internacional que investigava a relação entre maternidade e carreira. Essa pesquisa foi conduzida pela designer de serviços Martina Moreira, uma pesquisadora brasileira residente em Los Angeles. Ela conversou com mulheres do mundo inteiro e eu fui uma dessas entrevistadas. O resultado desse projeto é tão incrível que serviu de inspiração para que em 2017, juntamente com a Suzana Zaman, eu criasse a nossa consultoria A Maternidade nas Empresas.
Hoje eu faço do acolhimento, da maternidade e da parentalidade no ambiente corporativo a minha bandeira. E essa é a minha causa. O que muita gente não sabe é que a maternidade desenvolve habilidades na mulher. E tudo que ela aprende cuidando dos seus filhos, ela pode levar para a sua carreira, fazendo dela uma profissional ainda melhor. E falando em habilidades, o LinkedIn divulgou, em 2021, algumas habilidades que são mais requisitadas no mercado. Primeira habilidade, capacidade de resolver problemas. Desde que o filho nasce, a mãe precisa conter as birras. E se isso não for gerenciamento de crise, meu amigo, eu te convido a passar um dia de chuva com uma criança em casa. Pensamento crítico. Quando eu estava grávida do Henrique, eu descobri que o pezinho esquerdo dele era todo virado para dentro. É o que eles chamam de pé equinovaro. A partir dessa descoberta, eu busquei as mais variadas fontes, conversei com vários especialistas e fiz uma leitura do contexto de uma forma muito mais racional e analítica. Mães têm essa habilidade de ler o contexto, prever cenários e construir o seu posicionamento a partir disso. Inovação. Fazer com que os filhos se sintam pertencentes e acolhidos faz parte do dia a dia da mãe. Criar um ambiente psicologicamente seguro, para que todos se sintam confortáveis sendo quem são e podendo utilizar o seu potencial ao máximo, é tarefa do dia a dia de uma mãe. E a gente sabe que a inovação só acontece nesse espaço seguro. Criatividade. Haja criatividade para entreter os pequenos. Lidar com home office, homeschooling simultaneamente é um baita exercício de criatividade. Habilidade de lidar com a complexidade. Gente, a pandemia aí veio nos mostrar novas formas para lidar com essa complexidade. Mas eleve isso à enésima potência, com crianças em casa e sem nenhuma rede de apoio. Comunicação. Mães se tornam experts em comunicação. A gente conta 1000 vezes a mesma história. E quem tem mais de um filho sabe que a forma com que a pessoa se comunica para conquistar um objetivo com o filho pode ser completamente diferente para conquistar o mesmo objetivo com outro filho. Então a gente aprende a ser mais assertiva. O meu filho me ensinou a escuta ativa. Não somente ouvindo a fala, mas sobretudo o silêncio. E essa habilidade eu levo para o meu trabalho com excelentes resultados. E é por tudo isso que a gente conversou aqui agora, que eu te faço um convite. Que tal ressignificar aquele velho ditado que a gente escuta, ai, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não, gente, vamos mudar isso agora. A partir de hoje nasce uma mãe, nasce uma líder. E a maternidade vai muito além do biológico. Afinal de contas, todos nós estamos gestando a todo tempo. A gente está gerando, a gente está nutrindo sonhos, ideias, planos, projetos. A maternidade é como se fosse um óculos. E o que acontece quando a gente usa esse óculos? A gente começa a ver o mundo sob as lentes da empatia e do cuidado, que são atributos fortemente relacionados ao maternar. Esse olhar cuidadoso, ele está totalmente ligado aos líderes que mais inspiram e deixam legados nas vidas das pessoas e nas empresas. Liderar tem tudo a ver com cuidar, com ajudar os outros a encontrarem o caminho de autorrealização na vida. Esse espírito cuidadoso, ele faz criar entre a empresa e as pessoas do time um elo de cumplicidade e confiança. E a gente sabe que quando as pessoas estão mais felizes, elas contribuem para melhores resultados de negócio. Pais e mães que ficam em casa cuidando dos seus filhos não estão apenas cuidando de suas famílias. As crianças de hoje serão futuros cidadãos, eleitores, consumidores, líderes, CEOs. Um período tão importante não pode ter um impacto tão negativo na carreira de uma mãe. Felizmente, algumas empresas já ressignificaram a maternidade no ambiente corporativo. Elas entenderam
que devem cuidar das pessoas do time, assim como mães cuidam dos seus filhos e filhas. A maternidade não é um problema da mulher, é uma questão social. Maternidade é impulso. Impulso para mulheres, para homens, para empresas e para toda a sociedade. A maternidade nas empresas não é um peso, pelo contrário, é um avanço, um investimento. Se as empresas estão em busca de liderança empática, ambientes humanos e mais acolhedores e soft skills das mais requisitadas no mercado, eu te pergunto, qual o real motivo de não se contratar uma mãe?